Oi, hoje estamos aqui na Praça João Hélio, em Araruama, para gravar o 14º capítulo do nosso livro Plano de Batalha para a Oração. Estamos no capítulo 14, com o tema Vertical, Arrependimento versus Orgulho. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal, tá bom? Estou um pouquinho resfriada ainda, mas estou conseguindo falar melhor, então vamos gravar mais esse capítulo. O tema desse capítulo é: humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. Tiago 4:10. Jesus descreveu 2 homens que foram ao templo para orar. Lucas 18, do 9 ao 14. Um deles era um fariseu religioso e importante. O outro era um coletor de impostos, impiedoso. O fariseu levantou-se e expressou agradecimentos por ele mesmo ser um grande homem, diferente dos pecadores, ímpios ao seu redor. Ele vangloriou-se pelas coisas boas que tinha feito e, hipocritamente, presumiu que ele não precisava arrepender-se de nada. O coletor de impostos, contudo, reconheceu a sua necessidade de Deus e de perdão, abaixou a cabeça em arrependimento e implorou a Deus por misericórdia e perdão pelos seus pecados. Jesus terminou a história dizendo que o cobrador de impostos saiu dali justificado e correto diante de Deus, mas o fariseu orgulhoso continuou com seu pecado. Esta parábola provavelmente chocou o público de Jesus, que considerava os fariseus como santos diante de Deus. Porém, via os cobradores de impostos como a escória pecaminosa da terra. Veja como Jesus concluiu: pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Versículo 14. Que atitude melhor descreve a forma como você se aproxima de Deus em oração? Humildemente ou cheio de orgulho? Em humildade, vemos mais claramente a nossa necessidade de Deus, da sua orientação, graça e perdão. Além do mais, em humildade, nós admitimos o nosso pecado mais honestamente e voluntariamente clamamos a Ele, arrependendo-nos de tudo que o desagrada. O orgulho, no entanto, resiste à sua atitude. O orgulho, no entanto, resiste a essa atitude. Um reconhecimento de vulnerabilidade, algo abaixo de nós, um sinal de fraqueza. O orgulho assume a autossuficiência e se vangloria na sua própria justiça. O orgulho diz: eu sou uma boa pessoa, eu não fiz nada tão errado, eu realmente não preciso me arrepender de nada. O orgulho também proclama: esta é a minha vida e eu estou no controle. Eu deveria conseguir o que eu quero e obter o crédito pelo que eu faço. Em termos de nosso relacionamento com os outros, o orgulho sussurra baixinho: eu sei mais do que eles, eu sou mais importante do que eles, eu mereço receber mais do que eles, basicamente. Meu é o reino, meu é o poder e minha é a glória. A ilusão por trás do orgulho é que ele nos faz acreditar que somos muito mais importantes
do que realmente somos. Porque se algum homem pensar ser alguma coisa quando nada é, engana-se a si mesmo. Gálatas 6:3. Encontramos problemas sempre que negligenciamos o fato de que nossas vidas são um dom de Deus e o fato de sermos indignos da sua misericórdia, da graça e das bênçãos que Ele tem nos dado. Até mesmo as nossas realizações são apenas resultado de habilidades que Ele nos deu. É por isso que o orgulho é um dos maiores pecados. Provérbios 6:16-17. Ele leva a quase todos os outros pecados. Provérbios 11:2 adverte: quando vem o orgulho, então vem a vergonha, mas com os humildes está a sabedoria. A ironia é que as pessoas orgulhosas se veem como sábias. Elas procuram receber honra, acreditando que provavelmente merecem, mas o oposto é verdadeiro. Uma atitude orgulhosa nos fere e nos desqualifica, enquanto que uma atitude humilde é o que Deus abençoa e deseja que tenhamos. Provérbios 29:23 conclui: o orgulho de um homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. A falta de humildade na cultura de hoje é, em parte, o que nos cega diante de nossa necessidade desesperada de buscar a Deus em oração diariamente e andar em arrependimento. É difícil mostrar arrependimento pelo que você se orgulha de ser e pedir perdão quando você realmente não acha que precisa. Quando olhamos para aqueles nas Escrituras que andaram em intimidade com Deus e foram usados de maneira milagrosa, encontramos uma atitude de humildade consistente. Davi, o maior rei de Israel, frequentemente perguntava: quem sou eu? Sentindo-se indigno das coisas que recebia da parte de Deus. 1 Samuel 18:18, 1 Crônicas 17:16 e 29:14. O apóstolo Paulo considerou-se o principal dos pecadores, 1 Timóteo 1:5, o pior deles, e mesmo assim ele escreveu quase metade do Novo Testamento e foi usado por Deus para trazer incontáveis milhares de pessoas à fé em Cristo. No Antigo Testamento, Josué curvou-se humildemente diante do Senhor, reconhecendo a sua necessidade da ajuda divina, e Deus conquistou a terra prometida através dele. Esther andou em humildade e submissão, mesmo quando agia corajosamente em favor do seu povo. E Deus protegeu os judeus da extinção. Daniel manteve um espírito humilde na Babilônia e acabou por ganhar o favor do rei. Todos nós podemos admitir que não gostamos de permanecer junto de pessoas que pensam em si mesmas o tempo todo. Deus pensa da mesma forma. Ao falar sobre os nossos relacionamentos, a palavra de Deus diz: sejam todos humildes, uns para com os outros. 1 Pedro 5:5. Pense sobre isso. Como seriam diferentes os nossos casamentos, nossos lares e nossos relacionamentos na igreja se todos fôssemos humildes uns para com os outros? Pensaríamos mais nos outros e seríamos menos egocêntricos. Agradeceríamos mais e reclamaríamos menos. Respeitaríamos mais e julgaríamos menos.
seríamos mais cooperativos e menos obstinados, menos propensos a ofender e mais prontos a pedir perdão. Ouviríamos mais os conselhos e repreensões ao invés de ficarmos chateados quando confrontados. Basicamente, nós seríamos mais parecidos com Jesus e menos parecidos com Satanás. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, 6 e 7. Tiago 4, 6 nos diz que Deus se opõe ao orgulhoso, mas dá graça aos humildes, e que devemos nos submeter a Deus e resistir ao diabo, que quer que sejamos soberbos. Deus diz que devemos nos aproximar dele, sabendo que ele se achegará a nós quando nos arrependermos e buscarmos a sua purificação. Então, por que carregar o orgulho em nossos corações? Se as pessoas odeiam o nosso orgulho e Deus o chama de pecado, então o que é que ganhamos com isso? Nada de bom. As coisas que normalmente perseguimos durante a vida, riqueza, sucesso, aplausos, prêmios, podem nos levar a um orgulho ainda maior se as obtivermos. As Escrituras nos advertem: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Jeremias 9, 23, 24. Todas as coisas boas que fazemos ou conseguimos devemos ser direcionadas para o serviço. Ações de graças e gratidão a Deus, nunca permitindo que elas venham alimentar qualquer ostentação ou orgulho. Como João Batista, nós devemos procurar maneiras de honrar a Cristo mais e mais, e a nós cada vez menos. João 3,30. Deus pode até amorosamente colocar uma necessidade, fraqueza ou problema em nossas vidas por algum tempo, como uma oportunidade real para aprendermos a andar em humildade, nos achegar a Ele, sermos úteis para Ele e receber mais de sua graça. 2 Coríntios 12, do 7 ao 10. Para resumir, Deus odeia o orgulho, mas ama a humildade. É simples assim. E esta verdade deve ser marcada em nossos corações, à medida que procuramos andar intimamente com Ele. A única maneira de corretamente nos aproximarmos de um Deus santo, soberano e onipotente é em total humildade e confissão total dos pecados. Devemos ficar em estado de guerra contra o nosso próprio orgulho, prontos para lidar rapidamente com qualquer coisa que o desagrada, para que possamos ficar livres de obstáculos em nosso relacionamento com Deus e permanecer poderosos na oração. A humildade é uma atitude fundamental do coração para manter a intimidade com Deus e uma vida de oração vibrante, arrependendo-nos dos nossos pecados e humilhando-nos diariamente diante de Deus. Agradaremos ao Senhor e oraremos com muito mais frequência e poder. Senhor, com muita frequência e de muitas maneiras, eu tenho me colocado em primeiro lugar.
acima da minha lealdade a Ti, acima do reconhecimento do meu pecado, acima da minha necessidade de arrependimento e acima da minha humilde confiança em Ti. Eu trabalhei tão arduamente para ser quem eu sou, mas acabo de perceber que, na verdade, acabei enfraquecendo o meu relacionamento contigo. Hoje, Senhor, eu venho a Ti com nada além da gratidão, pedindo-te que retires de mim todo o orgulho e que me ajudes a ver as coisas como realmente são. Tu estás em primeiro lugar sempre. O Senhor está em primeiro lugar sempre. Acabamos o capítulo. Vamos orar para agradecer. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, tá bom? Agradecer a Deus por mais um dia e entender que os soberbos, o Senhor não se agrada. Mas os humildes, o Senhor dá honra. Então, se você é humilde, o Senhor tem se agradado. Mas, se o seu nariz está um pouquinho em pé, ore ao Senhor para que o Senhor te dê humildade sempre, tá? Vamos orar. Senhor, obrigada por mais um dia, Senhor, de leitura. Obrigada por esse capítulo, Pai, que nos ensinou, Pai, que o Senhor se agrada dos humildes. Senhor, se há alguma soberba em nós, algum orgulho em nós, que o Senhor venha retirar, Pai. Dai-nos, Senhor, um coração humilde. Dai-nos, Senhor, sabedoria para discernirmos o que estamos fazendo certo e o que precisamos mudar, Senhor. Nos orienta, Pai, a cada dia, nos direciona, Pai, para que possamos, Pai, direcionar aqueles que estão ao nosso redor. Guarda a nossa família, guarda a nossa casa, em nome de Jesus. Amém. Amém. O sol tá me pegando aqui. Beijos. Tchau.